O julgamento de Paulo Cupertino, condenado a 98 anos de prisão pelo assassinato do ator Rafael Miguel e de seus pais, João Alcísio Miguel e Miriam Selma Miguel, foi marcado por declarações polêmicas e tentativas de desviar a responsabilidade pelo crime. Ele chegou a dizer que não teria que pedir desculpas. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no plantão do Meteoro. A Dai tá querendo me matar com essas pautas hoje. Assim, tipo, assim, tipo, é uma pior que a outra, Dai. Sofia, o Brasil, Sofia. Eu pensei que esse final de semana seria super suave. E aí, eu nem ia pegar esse caso do Cupertino, mas eu assisti toda a matéria do Fantástico. O Fantástico pegou uma exclusiva, fez uma matéria, uma reportagem imensa sobre esse caso do Cupertino, porque é um caso que choca o país. Para quem não lembra o que o Cupertino fez, ele é acusado, ele foi condenado agora na primeira instância de ter assassinado um jovem, uma adolescente, né, um jovem, e os seus pais. Isso por quê? Porque ele tinha um ciúmes extremo da sua filha, que namorava com esse jovem. E aí, quem é o jovem? Esse menino, ele ficou muito famoso por uma propaganda que ele fez. E a gente vai entregar a idade agora, tá, Sofia? Mas que é, eu quero comer brócolis. E aí o menino batia a pé, esperneava que queria comer brócolis, que queria muito comer brócolis. E esse ator menino, ele ficou muito famoso à época por causa dessa e de outros papéis também que ele teve ao longo da sua vida. Esse jovem se apaixona, começa um relacionamento e esse menino depois ele vem a ser vítima, ele é assassinado juntamente com seus pais por causa desse relacionamento, porque um pai não aceitou que a sua filha pudesse se relacionar. É muito absurdo, muito absurdo, foi extremamente violento. E aí você chega diante do juízo, né, diante do julgamento, com todas as provas, com absolutamente tudo apontando para essa violência, né, para o que aconteceu. E aí o Paulo Cupertino, ele consegue, por exemplo, dizer que não tem por que se desculpar, porque ele não cometeu crime nenhum. Não foi ele que matou o Rafael, né? Perdão, gente, mas ele assassinou o Rafael Miguel e seus pais. Ele disse que não foi ele que assassinou o Rafael Miguel, que não foi ele que assassinou o João Miguel, que é o pai do Rafael, não foi ele que matou a Maria Selma Miguel, mãe do Rafael. E aí eu vou te pedir, Sofia, para trazer a matéria que fala da condenação e a gente vai assistir também um trechinho depois do que esse homem ele falou naquele momento ali que ele estava sendo julgado. Por favor. Aqui no CNN Prime Time, porque a Justiça de São Paulo acaba de definir a sentença da condenação de Paulo Cupertino. Ele foi considerado culpado pelas mortes do ator Rafael Miguel e dos pais dele em 2019. A nossa repórter Gabriela Milanese está acompanhando ao vivo e tem todos os detalhes pra gente. Gabriela, boa noite para você. Oi, Estevão, boa noite para você, muito boa noite para quem nos acompanha em casa. Olha, o juiz está lendo a sentença neste momento. Paulo Cupertino foi condenado pelos 3 crimes, não só pelo homicídio de Rafael Miguel, mas também pela morte dos pais dele, João Alcísio Miguel e Miriam Selma Miguel. A gente ainda não tem a exatidão da pena, mas a gente já tem a informação de que ele foi condenado pelos 3 crimes. Só para a gente resumir o que aconteceu hoje. Então, foi dia de debates entre a acusação, o Ministério Público e também a defesa, não só de Paulo Cupertino, mas também dos outros 2 réus que eram investigados e foram acusados de ajudarem Paulo Cupertino durante a fuga. Ele ficou foragido por cerca de 3 anos, passou por mais de 100 endereços em 3 países diferentes, no Brasil, na Argentina e também no Paraguai. A defesa dele até chegou a dizer que ele fugiu, ficou escondido, foragido, para não ter toda uma questão midiática, mas os jurados não levaram isso em consideração e optaram, então, decidiram pela condenação de Paulo Cupertino.
Só para a gente relembrar o crime, Estevão, ele foi acusado e agora condenado, então, pela morte do ator Rafael Miguel e dos pais dele. Ele não aceitava o namoro da filha Isabela com o ator e no dia em que o Rafael e os pais dele foram até a casa da Isabela para tentar conversar com o Paulo, convencê-lo a deixar a filha namorar, ele, então, assassinou não só o ator, como também os pais dele. Tem uma equipe nossa aqui dentro do Fórum Criminal da Barra Funda acompanhando tudo em tempo real. Acabei de receber a informação que o Cupertino não está no plenário. A informação que a gente tem até agora, então, é que sim, ele foi condenado pelos 3 homicídios. As penas devem ser somadas. Foi o que pediu o Ministério Público, a acusação, que essas penas fossem somadas. E a gente vai seguir por aqui acompanhando. Pronto. E essas penas foram somadas e deram 98 anos. Ele foi condenado por homicídio, por triplo homicídio, duplamente qualificado, por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas. Para quem não lembra do caso, a gente não vai trazer aqui, mas existem as câmeras de segurança que filmaram toda a ação e que mostram, né, o assassinato tanto do jovem que tinha, na época, 18 anos, na frente da casa desse homem, quanto dos seus pais, né, que foram ali para, né, ajudar no pedido de namoro oficial, gente. Foi um momento assim, vamos falar ali com o pai dela para ver se ele libera o namoro, e tipo, todo mundo voltaria para casa bem, tranquilos, e não foi isso que aconteceu. Essa família foi assassinada dessa forma. Também as câmeras de segurança mostram a fuga do Cupertino. Então, por mais que ele diga que não cometeu o assassinato, que não fez absolutamente nada, as informações estão ali registradas. Por isso que o juiz também não acolheu, os advogados do Cupertino pediram várias atenuações, anulações, e o juiz não acatou nenhuma das anulações. Ele foi condenado por este motivo. Logicamente, né? A gente já falou que o Cupertino ele negou o crime, dizendo que ele saiu de casa e viu os 3 corpos no chão na rua. Ele negou que, né, a pessoa que aparece no vídeo, a silhueta que aparece no vídeo da câmera de segurança seja dele. Ele ainda disse que viu ainda, entre aspas, vagabundos fugindo, como se tivesse acontecido ali um assalto na frente da sua casa e ele não tivesse visto nada que aconteceu. Mataram ali as 3 pessoas e foram embora. Ele tentou dizer isso no plenário, mas ele foi condenado pelo tribunal do júri, aí, pelo júri popular. Eu vou te pedir, Sofia, por favor, para trazer um detalhezinho, né, um trecho do que o Cupertino fala. É muito surreal, gente, é delirante, de verdade. Vou te pedir para trazer. Beleza, vamos lá. Crime do qual é acusado? Impossível eu ter cometido esse crime. Eu não tenho que pedir perdão, tá? Porque eu não carrego isso no meu coração. Eu não tenho pesadelo, eu não sonho, eu não tenho arrependimento, porque não vem a imagem eu matando o Rafael, não vem a imagem eu matando a senhora Miriam, não vem a imagem eu matando o senhor João. João tinha 52 anos, Miriam, 50, e o filho deles, Rafael, 22. Ele era ator. Ficou conhecido por papéis infantis na televisão, em Chiquititas no SBT, em novelas da TV Globo. Do jeito que você é. A tia Lúlia disse pra não ter preconceito. E num comercial. Por favor, mãe, compra brócolis. Eu quero brócolis. Rafael namorava Isabela, filha de Cupertino, havia 1 ano. Quem era o Rafael? Quem era a Miriam? Quem era o João? Pessoa. O Rafael era um filho para mim. Nossa, ele era muito brincalhão. Ele e meu cunhado brincalhão demais. E a Miriam também, ótima irmã. A gente morava no mesmo quintal. O que a senhora sentia quando via o seu sobrinho na televisão? Ficava toda contente, viu? Uma vez eu até comprei. Você não gosta de brócolis? Eu comprava para ele. Não, tio, eu não gosto, não. Eu faço só por causa da novela, só por causa do comercial. Ele não gostava de brócolis? Não gostava. Não gostava. Isabela. É isso, a filha dele também fala, exatamente, Sofia. O pessoal está falando aqui no chat. Gente, não tem vídeo, tem isso, tá? A imagem da câmera da casa do Cupertino, a câmera frontal, não pega o Cupertino, pega a silhueta apenas, e ele nega que tenha sido a sua imagem. Mas existe a imagem da fuga. Se você não cometeu absolutamente nada, você liga para a polícia e você não foge durante 3 anos, né? Tem essa questão.
Mas a própria condenação do Cupertino, por mais que ainda tenha possibilidade de apelação e redução da pena, já diz muito a linha que vai ser seguida. A filha do Cupertino, a Isabela, ela comenta que a relação com o pai era uma relação muito violenta, ele era muito controlador, foi uma relação muito complicada. Infelizmente, 3 pessoas aí perderam a vida de uma forma tão absurda, né? E essa filha, logicamente, rompeu relações com esse pai que segue preso e que pode sim fazer apelação, ainda mais quando a pena é uma pena tão longa como essa de 98 anos. Um outro detalhe, inclusive, que eu não citei, é que os projéteis é de uma arma que é o mesmo tipo de arma que o Cupertino tinha. Então, assim, é muito difícil ouvir ele dizer: não, mas eu não cometi crime nenhum, eu não tenho que pedir desculpas nenhuma. É muito difícil, mas é o que ele pode fazer, né? Diante disso tudo, é o que ele pode fazer, de fato, Sofia. É isso. Cara, isso pra mim cheira muito a masculinidade tóxica, né? Assim, você vê que se naturaliza essas brincadeiras de que, ah, não, se o cara chegar aqui querendo alguma coisa com a minha filha, eu vou receber na bala e não sei o que, não sei o que. E se fala isso com uma naturalidade, claro, tratando como brincadeira, mas, gente, o que você está fazendo com isso é acabar alimentando uma cultura que, no extremo, leva a questões como essa. Ai, Sofia, mas que exagero, vai dizer agora que uma brincadeirinha vai levar a isso? Gente, as brincadeirinhas, elas são ao mesmo tempo um sintoma e um reforço para essa cultura. E quando você tem toda uma cultura de um tipo, vai ter gente que vai levar isso ao extremo. É inevitável, vai ter gente que vai levar isso para o extremo. 99 de cada 100, 9.999 de cada 10 mil não vão chegar nesse extremo. Mas vão fazer coisas, às vezes, menos violentas, que também são problemáticas, e vai ter um bendito fruto lá que vai conseguir levar esse tipo de extremo sim. Então a gente tem que parar de naturalizar esse tipo de brincadeira. É óbvio que os pais e as mães vão se preocupar com uma filha adolescente que está entrando num relacionamento, e tem que se preocupar mesmo, tá certa a preocupação. Agora, o que você não pode naturalizar é que isso vá se transformar em violência. Isso tem que se transformar em proteção, não em violência. E, aliás, proteção para os meninos também, tá? Não são só as meninas que estão vulneráveis nessa fase da vida, ok? Enfim, é isso, Dai. Mais alguma coisa? Não, só ficamos por aqui. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais notícias.